Parabéns para Daiane Muniz por ir contra a comissão de arbitragem brasileira. Já no finalzinho da partida, o atacante fez esse gol aqui. E podemos perceber que não existiu contato do pé do atacante com a cabeça do defensor. E não precisa existir o contato para ser considerado falta. Basta que exista uma disputa pela bola de pé com a cabeça ali no alto que a gente considere jogo perigoso. Engraçado que para a comissão de arbitragem, no lance do Grêmio versus Atlético Mineiro, o gol foi legal. No chute do Davi Luiz na cabeça do jogador do Inter foi permitido, não foi pênalti. Mas que bom perceber que os árbitros conseguem evoluir ainda aqui no Brasil, com seus erros. Daiane Muniz era a VAR que não recomendou revisão para o gol do Grêmio contra o Galo. E como foi um jogo perigoso esse do jogador do Atlético Goianiense, o árbitro voltou com a decisão correta de tiro livre indireto para o Cuiabá. Nós vamos falar desse lance. E nós vamos falar muito. Porque vocês estão escutando a minha voz, vocês estão vendo como é que tá, né? E antes de fazer isso, eu quero sempre frisar o que eu falo no vídeo aqui com muita constância, que é uma máxima do canal. Aqui nós respeitamos todas as camisas. Não é porque eu torço pro Dragão que eu vou desmerecer o que eu vi o Cuiabá fazer aqui em Goiânia. O Atlético empatou em 1-1 com o Dourado. E assim, um resultado que, na minha humilde opinião, é justo pelo que foi mostrado. Não pelos lances da partida, não pelo que aconteceu ao final do jogo. Mas se você tira a bagunça que foi o final da partida e você analisa o jogo como um todo, as duas equipes tiveram muitos lances de perda de gol. Muitos lances. Onde o Atlético perdeu gols, o Cuiabá perdeu gols inacreditáveis. E o empate aparenta ser justo. Mas para vocês entenderem o que aconteceu, eu preciso fazer uma linha do tempo, tá? Para começo de conversa, eu quero fazer alguns agradecimentos. Primeiro, a equipe do Atlético Goianiense, mais especificamente a equipe do estádio, que me ajudou muito, não só o pessoal que fica na portaria, que fica na entrada do estacionamento, como o pessoal responsável pela organização, pela manutenção do estádio e até mesmo pelo achados e perdidos. Porque hoje teve até isso, tá? A linha do tempo funciona da seguinte maneira. Olha o que aconteceu. Cheguei no estádio para poder acompanhar o jogo junto ao meu amigo Lucas Barcelos, que inclusive é outro que eu quero mandar um abraço aqui, né? Que foi um companheiro, um daqueles que estava gritando junto comigo lá na tribuna reclamações para a arbitragem. Cheguei e aguardei o início do jogo. Fui muito bem recebido por todos, como sempre. Conversei com outro amigo, Júlio César, outro que eu mando um abraço aqui, torcedor do Atlético, que também estava comigo lá naquele momento de estresse, né? Que nós estávamos muito possessos com a arbitragem. E beleza, ficamos lá para aguardar o início da partida. O jogo começou com o Atlético perdendo na escalação. Eu fiz até uma publicação no antigo Twitter, hoje chama-se X, né? Falando que eu discordava completamente da escalação do Atlético. As escalações estão aqui na tela para você, vou deixar elas aqui. O Atlético veio a campo com 3 volantes. A escalação com 3 volantes eu não gostei. Eu não gostei porque eu estou enfrentando o Cuiabá, que com todo respeito ao Dourado, não é o bicho papão da Série B. Não é aquele time que nós cotamos como o maior, o mais complicado de se enfrentar. Esse eu colocaria na conta do Atlético Paranaense. Mas tudo bem, o Cuiabá tem um bom ataque, é um time muito bom, muito bem treinado pelo Guto Ferreira. Mas, cara, desculpa, com todo respeito ao Cuiabá, não dá pra você jogar na defensiva em casa contra o Cuiabá. Porém, eu entendo a escolha do Cláudio Tencati. Eu entendo a decisão dele. O time vem tomando gol todo jogo nessa temporada. O Atlético, eu não tenho memória do último jogo onde o Atlético não levou gol. Eu não me lembro de qual foi esse jogo, tá? E aí, pra tentar dar uma consistência nesse meio de campo nojento do Atlético, ele entra com o Luizão, com o Haldney e com o Léo Naldi. Cara, um time defensivo com Robert na frente, Marcelinho e Sandro Lima. E mais uma vez, o Pedro Henrique, mais uma vez como titular na defesa. Porque provavelmente nós não temos outro zagueiro para jogar no lugar dele. Enfrentando um Cuiabá, que é um time muito organizado, é um time que o Guto Ferreira tem nas mãos, mas não está exatamente nos seus melhores momentos. Mesmo assim, continua sendo um bom time, um time organizado.
né? E tem um jogador muito bom no ataque, que é o Derek, que é alto pra caramba, ou seja, aquele jogador que vai buscar usar o corpo e a bola aérea. Cara, então vamos lá. Antes de fazer análise, eu quero, além desses agradecimentos e cumprimentos que eu já fiz, quero cumprimentar também a equipe de análise tática e análise de desempenho do Cuiabá, que eles estavam lá no estádio, conversaram comigo e foram muito, muito educados comigo, tá? E assim, rivalidades de campo à parte, fora de campo a gente tem que respeitar o adversário, e foi muito bem respeitado por eles. Também espero que tenha respeitado-os, né, no momento que eu estava conversando com eles, e foi uma conversa muito agradável. E o Cuiabá veio a esse jogo, não veio para buscar um ponto só. O Cuiabá veio para ganhar. Ele veio armado para jogar o jogo, para tentar fazer o placar, fazer o resultado. O jogo começou, cara, o Atlético faz um gol com praticamente 3 minutos de jogo, numa bola parada, cruzamento do Robert, uma belíssima bola lançada do Robert na área, e aí a finalização, próprio Luizão, que toca para as redes, fazendo 1-0 pro Atlético. Depois disso, foi um treino de marcação da defesa. O Cuiabá tentava de todas as formas furar essa linha de 4, com essa linha de 5, com essa linha de um monte de gente atrás que o Atlético formou. E o Atlético vivia de transições no chutão da defesa, buscando o Sandro Lima para tentar uma casquinha para pegar o Marcelinho. Ou o próprio Marcelinho em velocidade. Em algumas chegadas, o Marcelinho teve chances claras de finalizar e o próprio Atlético conseguiu criar em transições rápidas boas jogadas. Mas não era um time que criava porque tinha a bola nos pés e estava dominando a partida. Não, o Atlético foi reativo durante todo o primeiro tempo e fez uma postura reativa relativamente boa. O Robert pouco apareceu no primeiro tempo, depois de ter feito assistência, ele pouco tocou na bola. Os próprios 3 jogadores de marcação, Haldney, Leonaldi e o Luizão, eles não mantinham posição fixa. Tanto é que muitas vezes o Luizão dava o primeiro combate, às vezes o Leonaldi, às vezes o Haldney, e o time defensivamente parecia mais encaixado. Mesmo assim, o Cuiabá teve chances claríssimas de fazer um gol, principalmente numa finalização que veio do lado esquerdo. Se não me engano foi o Alain Pereur que finalizou, que eu já tinha contado como gol do Cuiabá, mas a bola passou raspando ali e o Atlético levou 1-0 pro intervalo. 1-0 feito com muita postura defensiva, controlando defensivamente o time do Cuiabá, apesar de que o Cuiabá teve uma ou outra chegada ali, mas foi um jogo bastante controlado. Agora, tinha um problema grave, que era a facilidade que o Derek estava tendo de dominar a bola e conseguir fazer a jogada que quisesse quando estava com a bola nos pés. Teve uma chegada que o Pedro Henrique tomou uma bola debaixo das pernas ridícula, teve uma outra que ele girou ali no corpo do zagueiro, não sei se foi o Pedro Henrique ou o Alex, que inclusive o Alex voltando, né, ao time, e eu digo sem sombra de dúvidas, o Alex tem que ser titular, porque na nossa zaga ele é o melhor zagueiro. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Alex, tem muita gente que reclama do Alex pelas falhas que ele teve em alguns jogos, e eu entendo, ele teve sim falhas em alguns jogos, mas cara, ele tá muito acima do Pedro Henrique, por exemplo. Na saída de bola, na recomposição, na marcação, ele tá muito acima. Precisamos de um outro jogador com o nível dele do lado esquerdo. Em compensação, tem outros jogadores que não conseguem jogar mais. Um deles é o Guilherme Romão. O que aconteceu com o Guilherme Romão? O ano passado, naquele Atlético podre de 2024, o Guilherme Romão era um dos poucos jogadores conscientes, tanto na defesa quanto no ataque. Era um jogador que apoiava muito, um jogador que se entregava muito. Nesse ano de 2025, ele erra tudo que ele tenta. Ele apoia na lateral, ele tenta chegar na lateral, mas ele sempre se limita à entrada da área. Ele não conduz até a linha de fundo para um cruzamento, ele não tabela com o jogador, dificilmente ele infiltra. E quando ele não faz isso, mesmo ficando na defesa, ele consegue ter a proeza de tomar a bola nas costas. Mesmo quando ele tá na marcação. É absurdo. Outro que também me deixa muito nervoso é o Pedro Henrique. Pra mim é outro que não dá mais pra ele se manter em campo. Cara, ele erra jogadas de defesa básicas, cobertura, ele chega atrasado, ele dá o bote quando não deve, ele sai errado, erra muito, todos os jogos é isso.
Compensação, o Marcelinho, por mais que ele tenha errado bastante naquele quesito que é o importante, que é a finalização, ele foi um dos poucos que se entregava no jogo. Não, e eu tô sendo um pouco até injusto, porque muitos se entregaram. O meio de campo mesmo foi muito entregue. O que faltou foi, por exemplo, o Robert, que desapareceu no jogo, e o Sandro Lima, que, coitado, praticamente não recebeu bola. A pouquíssima que ele recebeu, ele não conseguia nem finalizar direito. Teve uma finalização só e acho que foi isso. Segundo tempo, começam as peripécias de Cláudio Tencati. O time vem normalmente mais defensivo, não fez mudanças. O Cuiabá, perdendo o jogo, mudou, né? Mudou, fez algumas substituições. Veio mais ofensivo, com o Juan Christian, por exemplo, entrando ali, né? No time. E teve chances claríssimas de fazer o gol. Mas essas chances apareceram principalmente por culpa das mudanças horrorosas que o Tencati fez. Na primeira substituição que ele fez, ele troca uma peça corretamente, ele tirou o Leonardo, que ficou sem posição, depois que ele fez com que o Robert caísse pelo lado direito. Robert, que era um meia, que estava correndo totalmente livre em campo, fazia com que o Leonardo fosse um marcador no meio de campo. Quando o Robert cai pela direita, o Leonardo vira o nosso meia armador, praticamente. O que não faz ele ter função nenhuma. Então ele troca o Leonardo e entra o Ariel. Legal. Essa substituição tá dentro do esperado. Agora, ele tirou o Robert, que ainda não tinha feito praticamente nada no jogo. Deu assistência no primeiro tempo, mas foi só. Ele tira o Robert e coloca o Potker. A entrada do Potker mostra que o Potker não pode ser reserva. O Potker é um dos poucos jogadores que se entrega em campo, que dá tudo de si em campo, que luta pela bola, que briga pelo jogo. Só que ele não deveria ter tirado o Robert. Ele deveria ter tirado o Marcelinho, que não estava bem, por mais que tenha se esforçado, por mais que tenha sido um jogador voluntarioso durante toda a partida, ele não estava bem. E não só ele não estava bem, como ele estava extremamente cansado. Não ajudava na marcação, não ajudava na parte ofensiva. O resultado é que essa formação abriu o Atlético. Fez com que o Atlético ficasse mais ofensivo no momento em que ele precisava ser mais reativo no segundo tempo, aproveitando o cansaço do adversário. Tanto é isso que o Marcelinho e o Potker viraram jogadores de defesa. Na maior parte do tempo, eram eles quem estavam recuados para poder recuperar a bola nas laterais, para apoiar o Romão e o Rai Ramos. Cara, isso é tão absurdo que eu vi muitas vezes o Potker, que nem é esse jogador de velocidade, pegar a bola na linha de fundo nossa e tentar conduzir até o ataque. Isso tá totalmente errado. Depois ele acabou tentando corrigir, tirando o Marcelinho e colocando o Cauã, mas aí já era tarde. Tanto é que pouco depois disso, o Atlético sofre um gol justamente nas duas peças horrorosas que estão jogando no Atlético. Pedro Henrique e Guilherme Romão. A bola é lançada do lado do Guilherme Romão, onde ele deveria estar fazendo a marcação. O Pedro Henrique tá ali na cobertura e nenhum dos dois são capazes de evitar o giro do Derek dentro da área. Cara, foi tão absurdo, foi tão fácil pro Derek, que parecia um adulto jogando contra crianças. O Derek pega a bola, gira e finaliza fazendo um belo gol pro Cuiabá, 1-1, que era o resultado justo, tá? O Atlético tinha perdido alguns gols, mas o Cuiabá também tinha perdido vários gols. Então, o 1-1 era um resultado justo até aquele momento. E aí, quando o Atlético tomou o gol, aí sim, né, como sempre, como de costume, o Atlético resolve se lançar ao ataque. E cria algumas oportunidades, algumas finalizações que, mais uma vez, o Marcelinho ou erra ou fura. Na verdade, quem furou foi o Robert, mas assim, cara, o nosso ataque conseguia até criar alguma coisa, conseguimos criar na transição rápida, mas a finalização era lamentável. Parece que esses caras não treinam a chutar gol. Eu não lembro de nenhuma defesa do goleiro do Cuiabá. Eu não me lembro dele fazer alguma defesa difícil, uma defesa importante. Não lembro. E o resultado é que o jogo se encaminhava para um 1-1, que era o resultado até então justo. E agora eu vou ser obrigado a falar. Agora eu vou ser obrigado a falar, porque vocês estão vendo a voz, vocês estão entendendo, né, a situação da pessoa aqui. Lance do gol. A bola ela é cruzada pelo lado direito, no lançamento, né? O lançamento encontra o Juan, que tinha entrado no segundo tempo. Ele cruza, há uma casquinha, eu acho que é do Potker, inclusive, que dava casquinha na bola. E o Federico Martinez, que tinha entrado no segundo tempo, ele vai em direção à bola para finalizá-la. E o zagueiro do Cuiabá tenta ir de cabeça no lance.
Ele tenta de cabeça. O atleta do Atlético toca na bola e chuta pro gol. A bola vai no gol. Só que na sequência, ou há um contato, ou há um jogo perigoso ali. Porque a bola, não deu pra perceber, pelo menos não me pareceu em nenhuma das câmeras que eu vi o lance, não me pareceu que houve contato do pé do jogador do Atlético com a cabeça do jogador do Cuiabá. Não me vi. Eu não vi esse contato, tá? Eu tentei olhar os lances com o mais detalhado possível, não vi esse contato. Agora, o que poderia ser marcado é um jogo perigoso. Jogo perigoso é quando você coloca a integridade do adversário em risco por uma decisão sua. O que eu vi nesse lance foi o jogador do Cuiabá se colocar em risco indo com a cabeça abaixada na direção da bola. Sendo que o jogador do Atlético vai tentar a finalização na altura de seu tronco. A perna do jogador do Atlético tá na altura do tronco, ele não tá na altura da cabeça. E aí o jogador do Cuiabá tenta a cabeçada pra tirar esse lance e ele não consegue. O jogador do Atlético toca na bola pro gol e na sequência há o jogo perigoso. Na sequência, tá? Não é antes do toque, é depois que há o contato. O chute pro gol, pé próximo da cabeça do adversário. O gol é pra ser legal. Jogo perigoso seria se tivesse sido antes da bola tocar nele. Cara, assim, o jogador do Cuiabá, abaixando a cabeça, ele se bota em risco. Ele se coloca em risco, não é o jogador do Atlético que faz isso. Aí o juiz, cara, vou insistir, tá? Eu vou até comentar aqui antes de eu falar mais. Essa é a minha opinião, tá? Você pode discordar à vontade, coloca nos comentários, não tem problema. Mas pra mim, foi gol legal. Cara, esse tipo de lance é do futebol. O jogador vai com a cabeça no rumo do pé do adversário. Se há um contato depois do toque da bola, cara, esse é jogo de futebol, jogo de contato, saca? E detalhe, nem aconteceu esse contato. Foi realmente só um jogo perigoso, mas depois do lance do gol. A sequência do toque. Então nada se marcar. Gol legal. Aí vocês viram no começo do vídeo, né, que o rapaz falou. Que a arbitragem do VAR, que já tinha validado um lance semelhante em jogos anteriores, ela chama o juiz no VAR, porque aparentemente, pelo menos foi o que aconteceu lá no estádio, foi o que nós tivemos impressão, o árbitro não deu o gol. O próprio Bandeirinha, que fez menção de correr pro meio de campo, não correu. Ele ficou aguardando a decisão do juiz. E aí o VAR chama. Mas pra mim, nessa situação, o VAR estaria chamando pra ele validar o gol. O juiz não deu o gol. E o VAR concorda, não ia acontecer nada. O VAR não tinha que chamar. O VAR concordou com a decisão de campo. O juiz não deu o gol. Pelo que eu vi ali, ó, o Bandeirinha não correu pro meio de campo. O juiz não apontou a marca do meio de campo. O juiz não deu gol. Ou vocês discordam? Coloca aí nos comentários. O juiz não deu gol, cara. Pra mim ali, ele simplesmente marcou a falta. Ou o lance perigoso. Ou o quê? Ele ficou parado no tempo esperando o VAR decidir? Isso é completamente bizarro. Bizarro. Mas, levando em conta o que aconteceu em campo, o juiz não deu o gol. Na hora que o VAR chama, é para contestar a decisão de campo. O VAR ele chama justamente para isso, para evitar decisões incorretas que o árbitro possa fazer em campo. Então ele chama para contestar essa decisão, para dizer assim, não, o lance foi de gol. Checagem, gol, não checagem não gol, ou checagem falta, ou checagem do lance, ou checagem da porcaria que for. A checagem era para validar o gol. O juiz vai ao VAR e ele mantém a sua decisão de que não foi gol. E o juiz vai e invalida o gol que daria a vitória pro Atlético, que talvez o Atlético nem merecesse, tá? O Cuiabá teve chances mais claras de fazer gol do que o Atlético. Uma bola no travessão, uma bola que passou raspando. O Atlético chutou de frente pro gol, mas errou vergonhosamente várias finalizações. Então assim, era um resultado que pro Cuiabá não seria justo, a derrota. Mas o Atlético tinha feito por onde? Ele tinha feito os 2 gols. E o juiz vai lá e invalida. E depois, cara, vira um festival de cartão. Ele expulsa gente do nosso banco. Ele expulsa gente do banco do Cuiabá. Ele dá cartão pra quase todos os jogadores do elenco do Atlético. Ele faz uma lambança no final do jogo que ele não havia feito o jogo inteiro. Então, vocês não podem se admirar da minha voz tá tão rouca. Porque eu fiquei muito puto de raiva. Nossa, eu estou furioso com isso, porque não é a primeira vez que o Atlético é prejudicado por uma arbitragem tendenciosa, uma arbitragem que parece supostamente estar mal intencionada.
Olha o que o cara faz num jogo como esse, cara. E aí você pode até comentar, ah não, o lance, se você olhar na regra, se você pesquisar na regra, eu sou desses, que olho muito a regra. Se você for na regra, tintim por tintim, você vai ver que talvez possa ter sido invalidado pelo jogo perigoso, disso, daquilo. Mas cara, vamos ter critério na arbitragem. No primeiro vídeo que eu mostrei aqui no começo, ficou claro. A arbitragem brasileira não tem critério. Nós somos prejudicados diversas vezes porque falta critério na arbitragem. Hoje, cara, o que ele fez daquele final de jogo foi nojento. A quantidade de cartões que ele saiu distribuindo, o Atlético fez o segundo gol, iria vencer, seria um resultado injusto pro Cuiabá, que jogou até relativamente melhor em boa parte do jogo, tá? Foi um time propositivo, um time que no segundo tempo foi muito melhor do que o Atlético, vamos combinar. Mas, cara, o jogo era pra ser 2-1. Porque, por mais que o Cuiabá tenha sido melhor em alguns momentos, futebol tem dessas coisas. O Atlético, praticamente nos últimos lances, vai lá e marca um gol. 2-1, venceu o jogo. Resultado injusto pro Cuiabá, mas é do futebol, cara. O Cuiabá fez uma boa apresentação. E do lado do Atlético, mesmo não tendo feito uma apresentação lá muito boa, principalmente no segundo tempo, onde piorou com as mudanças do Tencate, o Atlético venceria, porque fez 2 gols. Que é coisa do futebol. Aí a arbitragem, aí o VAR, árbitro, bandeirinha, esses porra que for, querem aparecer mais do que o futebol que tá acontecendo. Eles querem ser os protagonistas. Então assim, cara, ó, me desculpe, eu sei que vai ter rival que vai discordar de mim, eu sei que vai ter torcedor do Cuiabá que vai discordar de mim também, e fiquem à vontade, é justo, vocês podem colocar aqui. E detalhe, eu tô falando isso aqui, vocês sabem muito bem, eu não tenho essa questão de clubismo, sabe? Eu não tenho isso aqui no canal. Eu sempre respeito todas as camisas, por mais que seja o time do meu coração. Eu sempre faço isso. Se o Atlético não merecesse a vitória, como eu tô falando aqui, o Atlético não mereceria a vitória e ponto final. O resultado mais justo era de fato o empate. Mas hoje, o Atlético, mesmo sem merecer, venceu o jogo. Só que não pôde sair com a vitória, porque o árbitro decidiu que não. Porque o árbitro quis aparecer num lance ridículo. E aí, ainda teve, por que eu tô gravando tão tarde? São mais de meia-noite. Eu ainda fiz a proeza de esquecer objetos pessoais lá no estádio, tive que voltar lá. Agradeço de coração ao Vinícius Pimentel, da NE Brasil aí, né, que tava fazendo a transmissão lá e me ajudou procurando lá o objeto que eu tinha esquecido. E assim, cara, nossa, uma noite assim que a minha garganta estando desse jeito é pouco. É pouco, pro tanto que eu fiquei nervoso, o tanto que eu tô chateado, saca? E assim, eu estaria chateado, do mesmo jeito, se isso tivesse acontecido com um Vila, com um Goiás, por exemplo, ou se fosse o contrário, se fosse com o Cuiabá, eu estaria aqui reclamando e comentando sim, tá? Falando que teria sido injusto com o Cuiabá e tudo mais, como eu sempre faço aqui no canal. Agora, o que mais dói é que tudo isso ainda foi com o time que eu gosto, com o time que eu torço, sabe? Então, porra, cara, olha... É frustrante demais, você ver seu time sendo prejudicado. O ano passado foi bizarro, o ano passado foi nojento o que nós vivemos na Série A. E esse ano na Série B de novo a gente tá passando por isso. Cara, é muito cansativo, cara, é muito cansativo. Mas é disso aí, e aí, o que você achou? Quero saber a opinião de vocês, coloca aí nos comentários a sua opinião, quero saber o que você achou aí desse lance. Você, torcedor do Cuiabá, ficou satisfeito com o ponto, né, que o Cuiabá conseguiu descolar fora de casa, o jogo do Cuiabá, como é que foi pra você? Coloca aí nos comentários a sua opinião. Torcedor do Atlético, o que você achou aí? Concorda comigo? Você, torcedor de outros clubes também, fica à vontade, coloca aqui nos comentários, peço que com educação, né, com respeito aí a todo mundo, vamos comentar aí com educação, porque aqui é um canal pra todos vocês, é um canal pra torcida, então peço essa educação com vocês. A análise do vídeo continua com o seu comentário, com a sua análise aqui embaixo, beleza? Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, marca o sininho, clica no botão hypar, tá? Aqui embaixo, galera, só vocês arrastarem pro lado ali, vai ter um botão hypar, que ajuda demais o canal a ter mais engajamento, ter mais alcance. Clica nesse botão que me ajuda muito mesmo, tá? Além disso, peço que você compartilhe o vídeo com seus amigos se você gostou e também que você se torne membro do canal se você gosta desse tipo de vídeo, gosta desse tipo de conteúdo. Clica aí no botão de se tornar membro a partir de R$ 1,99 e você ganha todos os benefícios do Gader Futebol Clube. Vou ficando por aqui, o vídeo já tá ficando muito longo. Agradeço aí pela atenção de todos, vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.